Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 14ª parte do livro Fernanda Brum, e foi assim, escrito por Fernanda Brum. Arrebatamento. Levantei no meio da noite e fui andando pelo quarto rosa em direção à porta. Quando olhei para trás, vi meu corpo deitado sobre a cama. Por um segundo, achei que estava morta. Lembrei-me da minha oração ousada e pensei que tivesse sido abusada demais e que Deus estava me acolhendo. Quando ia me desesperar, ouvi uma voz firme em meu peito: "Não temas, eu sou contigo, vá até a sala." Obedeci e vi um trabalho de feitiçaria colocado sobre a televisão, que era presa no suporte tipo girovisão. Era um prato transparente com muitas cebolas e farofa, uma oferenda colocada dentro da minha casa. Olhei para a esquerda e um demônio na forma de criança zombava de mim enquanto me observava. Fiquei furiosa. Como boa filha de crente, me enchi de coragem para tirar a macumba de lá. Afinal, eu havia limpado toda a casa para o fim do ano e não vira nada ali. Fui em direção da TV e fiz menção de pegar o prato para destruí-lo. Nesse momento, uma janela sobrenatural se abriu. Ela parecia flutuar no infinito, pois nada a sustentava. Um rio violento, caudaloso, luminoso fluiu pela janela, e eu pude perceber que o rio era também uma voz. Fiquei chocada e intrigada. O rio era a voz, era a luz, era a água, era Deus. E ele me disse: "Não te deixes vencer, pois tu podes morrer sem a luz do céu ver. Lá do alto da cruz jorram raios de luz que te podem iluminar. Só então há de ver, nunca mais vais morrer, pois Jesus veio para te salvar." Aquele rio falava comigo enquanto atravessava meu peito. Senti como se levitasse, meus pés não tocavam mais o chão. Quando Deus acabou de falar, firmei os pés no chão e olhei ao redor. Vi um demônio debochando de mim no canto da sala. Ele tinha aparência de criança. Era moreno e estava sem camisa e com bermuda jeans. Parecia um herê. Tive medo dele e discerni que eu havia herdado aquele demônio quando comi os doces de Cosme e Damião na infância. Pensei em pedir ajuda, pensei em ligar para minha avó. Desesperada, comecei a orar. De repente, a porta se abriu sozinha de um canto a outro, batendo na parede. Olhei assustada e vi um ser muito alto e cheio de luz. Fixei o olhar para reparar suas feições. Ele tinha cabelos de prata presos em um coque atravessado por presilhas em forma de bastonetes, de prata também. Não pude discernir sua face. Suas vestes eram muito brancas, e a luz que saía de seu corpo vencia todas as cores ao redor. O mundo espiritual parecia estar em turbilhão. Tudo aconteceu muito rápido. O anjo entrou e lançou pela janela o trabalho de feitiçaria. O demônio passou por debaixo das pernas do anjo e fugiu. Eu fiquei atônita, boca aberta. O anjo não me disse nada, apenas entrou, fez o que precisava fazer e foi embora. A porta se fechou da mesma maneira como abriu, e eu me vi ali sozinha na sala, pensando no que estava acontecendo. Comecei a sentir medo, mas a mesma voz disse: "Não temas, volta e deita na cama." Pensativa, fui para o quarto. Quando olhei para a cama, lá estava eu dormindo. Deitei sobre meu corpo. Imediatamente, com o solavanco, me sentei. Dessa vez acordada no meu corpo. Não podia acreditar no que havia acontecido, pensei. Só pode ter sido um sonho, mas eu sabia que era muito mais do que isso. De manhã me levantei como uma bala, peguei a mochila, deixei minha mãe dormindo e fui para a casa da minha avó, onde meu pai morava na época. Comecei a falar sem cessar, como uma metralhadora disparada. Meu pai, com um ar de riso no rosto, tentava compreender toda a história. Se tinha alguém que poderia me explicar o que estava acontecendo, essa pessoa era minha avó. Ela sabiamente continuou na cozinha, ouvindo tudo e dizendo: "Glória a Deus, aleluia", de sua maneira peculiar. Meu pai ouviu atentamente e se preparou para fazer a pergunta mais importante da história. Tanã! "E agora, o que você vai fazer?" Minha resposta foi imediata, sem pensar. "Eu vou buscar poder, horas." Ele perguntou: "E a música?" Respondi mais uma vez sem pensar. "Eu só canto se for para Jesus." Meu pai indagou: "Mas como vai ser isso?" Eu peguei o telefone, liguei para o estúdio onde trabalhava, estava gravando minha fita demonstrativa e fui logo dizendo: "Alô, Fabrício? Oi, aqui é a Sharon. Quero dizer que a partir de hoje eu sou crente, só canto se for para Jesus." Do outro lado, silêncio. Como podia ser isso? Mas na mesma ligação já combinamos de fazer uma produção evangélica e o milagre começou a acontecer. Ele se ofereceu para bancar toda a produção e futuramente, quando eu vendesse o tape, pagaria a ele. Desliguei com cara de não acredito. Meu pai sorria na expectativa do que iria acontecer. Parecia que eu estava sonhando, mas era só o começo da batalha. Muitas águas ainda iam rolar.
Minha avó chegou na sala enxugando as mãos com um pano de prato falando em línguas. Hoje penso que ela falava mais em línguas estranhas orando dentro de casa do que em português. Deu glória bem alto e falou. Eu sabia que Deus ia responder minhas orações. O rádio estava ligado em uma estação evangélica, onde as pessoas oravam e gritavam muito. Olhei para o aparelho de rádio e perguntei, onde fica essa igreja, vó? Que igreja é essa? Ela respondeu, é a Deus Amor, de Davi Miranda. Decidi ir lá. Minha avó passou o endereço, Rua da Conceição, no centro da cidade. Ela disse que toda sexta-feira havia campanha com o pastor Geraldo Silva e que muitos milagres aconteciam. Isso eu queria ver. A sexta-feira finalmente chegou e lá estávamos eu e meu pai na estação de Rocha Miranda esperando o trem. Coloquei minha melhor roupa, a calça jeans manchada de cloro com formatos de mãos, o colete jeans de alfinetes e tamancos. Nas orelhas, argolas bem grandes, claro, não esqueci da lente de contato azul. Passei bastante perfume e lá fui eu incendiando de alegria o vagão. Na mão levava uma Bíblia antiga dos meus pais. Era um verdadeiro disparate aquele meu visual com a Bíblia na mão. Cheguei na porta da igreja e percebi as pessoas simples, quebrantadas e contridas, esperando o momento das revelações. A igreja estava lotada, e um som como de estádio de futebol no momento do gol acontecia quando todos diziam glória. Naqueles bancos eu vivia experiências sobrenaturais. Vi pessoas vomitarem cânceres inteiros, serem curadas na hora, serem chamadas à frente, não só pelos nomes, mas também pelo número de identidade. Muitas iam à frente sem acreditar no que lhes estava acontecendo. Como uma esponja absorvia tudo. Ficava admirando as obreiras com seus aventais rosados, trabalhando muito, quando os demônios jogavam as pessoas no chão. Elas aparavam as pessoas e oravam, dando ordem para os demônios saírem. Sempre que havia apelo para aceitar Jesus, eu ia à frente. Adorava aceitar Jesus de novo e de novo e de novo. Se eles achassem que eu ainda não era crente, tudo bem. O que eu preciso fazer para ser crente? Disseram, joga os brincos fora. Eu joguei. Não use maquiagem, tudo bem sem maquiagem. Só use saia, tudo bem, só saia. Eu fui obedecendo a tudo que me pediam. E eu pensava, quero usar um avental rosa algum dia. Eu tinha consciência de que precisava andar de acordo com as normas do lugar onde escolhi ficar. Aquele foi um ótimo tempo para me desintoxicar das coisas que antes eu acreditava serem imprescindíveis, beleza, aparência e sensualidade. Minha mãe ficou preocupada com a minha mudança, mas eu estava muito feliz. Estava vivendo outro extremo, e logo o equilíbrio viria pela voz do Espírito Santo. Depois aprendi a andar com decência e ordem, sem exageros ou religiosidades. Deus estava me moldando, uma pedra bruta e cheia de imperfeições. A primeira lixada tinha de ser profunda para revelar a face da pedra e a sua transparência. Eu gostei de cobrir meu corpo, pois minhas roupas antigas eram muito curtas e sensuais. Comecei a descobrir minha verdadeira beleza e fiquei até mais interessante. Deste tempo, herdei a responsabilidade de me vestir de maneira decente. Hoje, não consigo compreender o descuido de quem pisa em um púlpito e não prima pela coerência no modo de vestir. Na minha equipe, até os homens precisam pensar nisso. É importante que as pessoas ouçam o que temos a dizer e, normalmente, uma roupa mal escolhida chama a atenção do auditório para outras coisas que não são a palavra de Deus. Aprendi um teste que não falha, vou compartilhar com você. Antes de sair de casa, coloque-se na frente do espelho e pergunte ao Espírito Santo, estou bem? Posso ir com essa roupa, Senhor? Então ouça. Ele sempre nos fala e, quando estamos atentos, ouvimos a sua vontade. Juliana. Eu estava passando por um turbilhão de milagres e de preparação ministerial com a minha avó. Ela se preocupava quando eu jejuava demais e me ensinava a respeito disso. Dizia que eu devia jejuar e orar, mas o jejum era para ser feito em temporadas, depois parar e então voltar. Porém, orar deveria ser sempre. Ela dizia que eu nunca poderia parar de orar. Eu estava muito impactada com a palavra e com as curas através da palavra. Queria pregar para todo mundo. Preparei minha Bíblia e fui para a casa da Ana contar as boas novas. Afinal, ela era minha melhor amiga e precisava provar de Deus como eu havia provado. Cheguei ao seu apartamento na Avenida dos Italianos depois de um bom tempo sumida. Contei o testemunho da minha conversão. Ela me ouviu atentamente e seus olhos brilhavam. Ela pôde sentir a verdade do que tinha acontecido, tanto que me perguntou, sabe a Juliana? Respondi, não, quem? Explicou, uma loirinha aqui do baile que usa lentes, sabe? Eu me esforcei para lembrar, mas definitivamente não tinha sido apresentada a ela. Apenas a conhecia de vista. A Ana então contou que havia acontecido um acidente horrível na última quarta-feira e que a Juliana estava envolvida.
A Juliana namorava o dançarino de um grupo que se tornou muito conhecido na Rede Globo. Ela era apaixonada pelo namorado e, segundo seus amigos, os dois estavam brigados. Naquela quarta-feira, ela tinha bebido e estava muito chateada. Mais tarde, fiquei sabendo que ela não podia beber nas quartas-feiras, pois tinha um trato com uma entidade maligna. Começou a atravessar a rua em frente ao baile para ligar para o namorado. No momento em que atravessava, veio um carro em alta velocidade, fugindo de um assalto. Alguém atirou na porta do carro que, desgovernado, bateu na Juliana. Ela foi jogada para cima alguns metros e caiu no asfalto toda quebrada. Os bombeiros a socorreram. As pessoas ficaram chocadas com a cena e com todo o sangue derramado no asfalto naquele dia. Ela foi levada ao hospital e ficou muito mal na CTI. Eu fiquei chocada e logo pensei que Deus poderia curá-la. Perguntei a Ana em qual hospital ela estava. Depois de uma noite de choro alto e intercessão, me preparei para visitá-la no CTI do Hospital do Meyer. Cheguei lá vestida de crente, com a minha Bíblia debaixo do braço. O horário de visitas já havia terminado, e todos sabem que em CTI a visita não é permitida, a não ser dos pais, em horário e tempo estipulados. Enfrentei a fila de visitas durante um longo tempo e, orando em línguas, me preparava para o desconhecido. Eu nunca havia orado por alguém em um hospital, mas acreditava no milagre. Consegui chegar até a porta do CTI. Os colegas do baile, que também estavam na fila, me olhavam com cara de quem via um ET, por causa da Bíblia na mão. Mas eu não me importei, estava ali em uma missão. Coloquei meu rosto na pequena janela do CTI, avistei uma enfermeira e acenei. Ela veio até o vidro e eu pude ler seus lábios. Ela me olhou com um olhar curioso e perguntou: "Você vai orar?" Eu respondi afirmativamente com a cabeça e levantei a Bíblia na direção do vidro. Essa foi a minha carteirada. As portas se abriram para mim. Ninguém naquele corredor podia acreditar, mas eu entrei. Perguntei à enfermeira: "Onde está a Juliana?" Ela respondeu: "No leito 9. Não pude reconhecê-la. Ela estava muito inchada, com afundamento do crânio, braço quebrado, fêmur quebrado e sangue nos pulmões. Estava em coma, segundo os médicos, corria risco de morte." Fiquei olhando um tempo para ela, ouvindo o Espírito Santo. Não tinha coragem de tocá-la, parecia que qualquer toque lhe causaria muita dor. Enquanto observava e orava em espírito, tive uma visão. Vi a alma da Juliana fora do corpo, ao lado da cama. Ela gritava, e 2 demônios tapavam sua boca. Ela se debatia, mas os demônios a mantinham amarrada. Era grande a agonia dela. Foi nessa hora que molhei meu indicador no óleo ungido e coloquei a ponta do meu dedo em sua testa. Orei repreendendo todo o mal e espírito de morte. Foi uma oração rápida, mas ao final eu disse a ela com firmeza: "Clame o nome de Jesus, Juliana. Grite na sua mente. Os demônios vão largar de você. Grite, não desista." Eu, minha avó e a mãe da Juliana, que estava desviada da igreja e envolvida em ocultismo, iniciamos uma longa batalha. Passei vigílias chorando, meus olhos inchavam, como se eu tivesse levado um soco em cada olho. Minha avó profetizou que a jovem seria curada, mas sua família deveria voltar para Jesus. Assim aconteceu. Depois de noites de clamor, eu e minha avó nos preparamos em jejum para uma visita a ela. Eu pedi ao Senhor apenas um momento de lucidez da jovem para fazer o apelo para a sua salvação. Nossa oração naquele dia foi: "Acorda Juliana, Jesus. Precisamos falar com ela, Jesus." Quando chegamos ao hospital, soubemos que ela estava na enfermaria, milagrosamente acordada do coma. Ela já abria os olhos, mas não respondia. Fui entrando a passos largos naquela enfermaria comprida, cheia de macas de um lado e do outro. Quando passamos, uma das jovens visitantes caiu endemoniada e minha avó expulsou o demônio. Hoje ela é pastora, uma bênção. Eu segui até meu alvo. Tinha de ganhar aquela alma. Segurei na mão boa da Juliana e perguntei de uma vez: "Você quer aceitar Jesus?" Segurando em minha mão, ela mexeu, respondendo afirmativamente, e chorou. Todos nós choramos. Era um milagre ela estar viva. Ela fez fisioterapia por muito tempo para recuperar os movimentos e a fala. Graças a Deus, a recuperação foi completa. Quando fui visitá-la, ela não me reconheceu. Eu esperava por isso, pois não nos conhecíamos. Ouvi dizer que ela frequenta uma igreja em Rocha Miranda, mas nunca mais a vi. Porém, de uma coisa eu sei: Deus a levantou dos mortos para a sua glória e salvou a muitos ao seu redor. Até hoje, frutos brotam deste testemunho. Muito obrigada por acompanhar a leitura da 14ª parte do livro Fernanda Brum, e foi assim.